Irmãos, Pai do Senhor, boa noite. O Espírito Santo está entre nós. A gente crê nisso, a gente percebe isso, e isso nos anima, porque a palavra de Deus fala assim que o próprio Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então a gente sente quando Ele está presente. Meus irmãos, abrem as suas Bíblias, por favor, no livro de João, capítulo 16, versículo 5. Diz assim: Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Agora o versículo 12 diz assim: Tenho ainda muito para vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-los-á de anunciar. Irmãos, a nossa vida cristã, a gente tem dois momentos que são muito marcantes na nossa vida. Um a gente já vivenciou, que foi o encontro com Jesus, quando Ele nos salva, quando Ele nos tira e quando Ele nos encontra. Se a gente perguntar aqui, todo mundo vai levantar a mão que lembra claramente desse dia. E tem um outro momento em que todos nós aguardamos, que é a sua volta, é a volta de Jesus. São dois momentos maravilhosos, onde que Ele vai concluir, o segundo momento Ele vai concluir a salvação e vai nos levar com novos corpos e seremos, junto com Ele reinaremos. Glória a Deus por isso. Porém, tem uma vida normal acontecendo hoje. Tem um período entre um tempo e outro que está acontecendo agora. E esse texto, ele me faz perceber muito a expectativa de Deus, de Jesus, na fala dele, do que ele espera de nós para hoje. É claro que nós aguardamos o dia da sua volta, é claro que nós nos apegamos ao que ele fez na cruz, mas e hoje? Ele começa o texto, ele fala assim para os discípulos dele, está no contexto que ele está indo embora, ele vai passar pelo processo da cruz e vai embora, e ele traz para os discípulos deles: convém que eu vá, é melhor que eu vá. E quando eu for, eu enviarei o Consolador. E é sobre esse Consolador que eu queria falar nessa noite, sobre o papel desse Consolador, o papel do Espírito Santo, a obra do Espírito Santo quando Jesus ressuscita e Ele passa a habitar dentro de nós. A palavra guiar, nesse texto, tem o significado do grego rodegeu, que significa ser um guia, ser alguém que mostra o caminho, ser alguém que direciona, ser um professor que conduz pelo caminho. Então, ele tá dizendo para os discípulos que é melhor que ele vá, mas ele não está dizendo que é melhor que ele vá porque ele vai deixar uma coisa inferior. Não é o melhor que ele vá. Eu sempre, quando eu li a primeira vez esse texto, eu sempre vi o Espírito Santo como alguém que nos consola pela saudade, pela vontade que Jesus volte. Nós aguardamos esse dia. Eu sempre vi esse texto como se o Espírito Santo fosse alguém que nos consolasse da saudade. Alguém que, enquanto a gente aguarda a volta de Jesus, Ele cuida de nós, Ele traz para nós esse conforto, como se a nossa esperança estivesse no futuro, mas hoje Ele tem o papel de nos consolar. Mas não é isso além disso, mas não é só isso que a palavra traz. Porque quando a gente fala do Antigo Testamento, grande parte do que Jesus cumpre,
a obra do Espírito Santo em nós é uma promessa também. Em Ezequiel 11:19, ele diz assim, o contexto aqui é o povo de Israel cativo, o contexto aqui é o pecado do povo, e o povo não conseguindo responder ao chamado à obediência de Deus. E como que Deus fala que Ele vai resolver o problema? Além da morte de Jesus, que é esse início, Ele falou assim, dar-vos-ei um só coração, porei dentro novo espírito, porei dentro deles. Tirei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os executem. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O que é essa promessa aqui de Deus? Eles precisam ainda me obedecer, eu vou perdoar os pecados dele, através do meu filho, mas esse espírito que eu vou colocar dentro deles, vai tirar o coração de pedra e vai colocar o coração de carne. A promessa continua sendo, me obedeça, mas agora tem um guia que fala assim, esse é o caminho, andai por ele. Além agora de um perdão de pecados, existe dentro de nós, pela promessa dele, o Espírito que nos revela, nos mostra o caminho. E é por isso que ele fala, é melhor que eu vá. Porque ele vai fazer um trabalho, um serviço dentro de vocês mais profundo. E existem outros textos onde ele fala isso, também no Antigo Testamento, que ele diz assim, está lá em Isaías, mas eu já vou falar o texto, mas como que era conhecido antes de Jesus, e na época de Jesus próxima, o cristianismo? O nome não era cristianismo, era o caminho. Por quê? Porque no livro de Isaías, no versículo 35, no capítulo 35, no versículo 8, não precisa abrir, Deus fala assim, e haverá ali um bom caminho, que se chamará o caminho santo, o imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. O que ele falou? O que ele está falando aqui? Eu vou prover para vocês uma forma de vocês vivenciarem isso aqui que eu estou pedindo. E esse caminho vai se chamar o caminho santo. E é assim que era conhecido o cristianismo. Em Atos 24 fala isso. São seguidores do caminho. Então, como se chegasse aqui, a gente, se fosse da época, não seria chamados de crentes cristãos, seria chamados seguidores do caminho. E quem é esse caminho? Jesus fala isso. Jesus fala isso em João 14,6, quando Tomé pergunta para ele, qual que é o caminho? Ele fala assim, Tomé, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então ele cumpre ali a porta, a gente entra por ele, mas e agora o Espírito? Porque a gente falou que Cristo é o caminho, a gente crê nisso e ele é a porta. E ele fala assim, eu preciso ir, mas se o Senhor já está cumprindo, por que o Senhor precisa ir? Em Isaías 30, é interessante que tudo isso já era predito antes. Isaías 30, 21 fala, quando desviares para a direita ou para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão por detrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. O que o texto está falando aqui? Vai ter uma porta, um perdão de pecados, mas vai vir uma voz atrás de vocês, que quando vocês desviarem para a direita ou para a esquerda, no caminho estreito, Jesus fala isso, entre pela porta e andai pelo caminho estreito que é ele. Quando a gente andar para o caminho estreito, vai ter uma voz dizendo, esse é o caminho, anda por ele. E esse é o papel, por isso que Jesus fala, eu preciso ir. Porque quando ele vier, ele vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. Isso é maravilhoso, porque nós temos, quando o Romanos 8, 26, Paulo fala assim, sobre ser o guia, sobre ele interceder por nós. E essa palavra no original de guia, não é alguém que pega e faz por nós, é alguém que pega a outra ponta e dá a mão para que a gente cumpra aquilo que Deus nos pediu. Então esse é o que Jesus está falando, ele é o caminho, ele vai guiar vocês. E isso é maravilhoso e isso nos transforma, e essa é a nossa vida normal, a vida comum do crente. Mas
além de nos guiar no caminho, que é Cristo, a palavra de Deus traz outras coisas que Ele faz em nós, que é a purificação integral. Em Isaías 1, capítulo 1, versículo 18, outra promessa sobre esse tempo que Jesus viria, Ele fala assim, ó: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam como escarlata, se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a lã. Aqui Deus está fazendo a promessa sobre a santificação, a purificação de novo, mas só que aqui Ele usa outro exemplo, porque o carmesim e a escarlata eram tintas que não sairiam de forma muito fácil, eram tintas que dificilmente sairiam. E Ele fala assim que o que seria purificado e que essa tinta, de uma forma sobrenatural, que essas vestes, que em Apocalipse fala que Jesus limpa, seria inteiramente limpas por Ele, pela sua obra. Mas a forma que Ele traz isso aqui é muito interessante, porque o primeiro tom de branco, Ele fala assim, que será branco como a neve. E é interessante porque esse branco como a neve, a gente está falando de uma purificação que vem de fora para dentro. A neve cai e ela vem uma purificação de fora para dentro. Mas quando Ele fala de tornarão brancos como a lã, Ele está falando de uma purificação de dentro para fora. O Espírito, Ele vem, Ele começa essa santificação em nós, Ele nos limpa, mas Ele fala assim, ó, embora os seus pecados sejam como carmesim, eles serão brancos como a lã, porque vai ser uma limpeza de fora, mas vai ser também uma limpeza de dentro para fora. Então, o que Ele está falando aqui? O Espírito Santo é dado para quê? Para nos guiar e para nos purificar de dentro para fora. Isso tem que estar muito claro para nós, porque nós precisamos viver de uma vida intencional, porque nós viveremos e será uma consumação quando Jesus voltar? Sim, mas hoje existe uma porção para nós experimentarmos antes da sua volta. Existe uma porção de Deus, uma porção de conhecimento de Deus, que o Espírito revela a nós. Em 1 Coríntios 2 fala assim, ó, o Espírito perscruta a mente, o coração de Deus, e esse mesmo Espírito habita dentro de nós. Então tem algo que Ele tem a liberdade para fazer aqui, se nós correspondermos com Ele. Tá, mas em que Ele nos transforma? Ele nos transforma na nossa melhor versão, como é dito hoje aqui no mundo? Não. Ele nos transforma numa excelente profissional, numa excelente carreira? Talvez, mas não é o propósito. Em que Ele nos transforma? Paulo vai dizer isso de uma forma maravilhosa e vai dizer assim, ó, quando porém alguém se converte ao Senhor, 2 Coríntios 3,16, quando porém alguém se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, é o Senhor o Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, ali é a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado por conta de Cristo, que nos tira o véu do nosso rosto, contemplando a Cristo, Ele mostra a Cristo para nós, por um espelho, e a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Isso aqui precisa mexer com a gente, meus irmãos, porque Ele não fala, vão ser transformados. Um dia vão ser transformados, embora isso seja de forma integral na volta de Jesus. Mas aqui agora fala que nós aqui, com o rosto descobertos pelo Espírito, somos transformados de glória em glória na imagem de Jesus. Cristo, ele vem como unigênito e Ele volta como primogênito, porque através do Espírito nós somos transformados de glória em glória à imagem dEle. Então tem uma porção hoje que nós podemos ser transformados de glória em glória na imagem de Jesus. E essa é a nossa vida normal. A nossa vida normal não é uma vida de sossego, de tranquilidade, embora isso seja uma coisa que acontece. Mas a prioridade da nossa vida normal é o quê? Todos nós, com o rosto descobertos, contemplamos a face de Cristo e somos transformados de glória em glória num caminho estreito à imagem dEle. Então existe para nós, meus irmãos, através do Espírito Santo, uma porção que é onde nós não experimentaremos ainda de forma plena, como quando Jesus voltar e seremos glorificados, mas existe uma porção para nós, que o quanto temos dela depende da nossa fome hoje.
O quanto temos dela depende de quanto nós correspondemos com isso. Porque se o Espírito Santo é uma fonte de água viva, o quanto nós bebemos depende de quanta sede a gente está. Depende de quanta vontade a gente tem. E ter mais do Espírito não é a palavra fala que o Espírito não nos é nos dado por porção, não é nos dado por medida. Mas então não é quantos mais nós temos dele, mas é quanto ele tem de nós. Então existe algo para nós hoje, existe uma vida normal hoje, que é uma vida no Espírito. Então, concluindo, é essa palavra que eu queria deixar, é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, que a igreja de Cristo é uma igreja que anda no Espírito. E o Espírito mostra o caminho, mas o Espírito também transforma no caminho. É isso, em nome de Jesus eu agradeço, pastor. Amém.